Fala aí, pessoal. Meu nome é Alan Braga, sou instrutor da Escola Paramotor PR. Continuando nossos estudos sobre meteorologia, vamos falar de nuvens. Nuvens são um conjunto visível de partículas de água ou gelo em suspensão na atmosfera. Para ver nuvens é necessário, primeiramente, que se tenha umidade no ar, depois um mecanismo de elevação que faz com que essa massa de ar úmida se eleve, chegando nos níveis onde as nuvens serão formadas. E em seguida, esse ar deve atingir um estado de saturação e a umidade então se condensa, formando as nuvens. Então, o gradiente térmico tem um importante papel nisso tudo, né? E vamos falar aqui sobre alguns mecanismos de levantamento. Um deles são os sistemas frontais, que a gente já viu, mas as nuvens podem ser formadas por diversos mecanismos, né? Incluindo convecção, convergência, levantamentos topográficos, por exemplo, que quando a umidade, uma massa de ar úmida vindo do mar bate numa montanha, por exemplo, e se eleva. Quando há essa elevação, também ocorre a expansão e o resfriamento do ar, e, portanto, pelo conceito de umidade relativa, aquela umidade se condensa, né? Não cabe mais aquela umidade naquela temperatura, se condensa e a nuvem passa a existir. Para a gente conhecer um pouquinho das nuvens, tem aqui um quadrinho e normalmente as nuvens elas são classificadas quanto à sua forma, composição, quanto à altura em que são formadas e quanto às suas dimensões. Expandindo aqui o quadro, temos aqui do lado direito as nuvens do tipo nimbo-stratus, que são nuvens do tipo... quando a gente fala em nimbus, a gente fala chuva. Então, nimbus e stratos são nuvens de chuva, trazem aqueles dias chuvosos e, naturalmente, nimbus e stratos não é uma boa nuvem aí para o voo de paramotor. Outro tipo de nuvem é o cumulonimbus, né, que é uma nuvem de desenvolvimento vertical, caracteriza aí de uma nuvem de tempestade, que também não é uma boa aí para o voo de paramotor. E depois nós temos aí vários outros tipos de nuvens, o qual podemos classificar em nuvens baixas, médias e altas. Para a gente decorar, nuvens baixas começa com S de sapato. Então, temos as nuvens do tipo strato, cúmulos e estratos. Começa com S de sapato, são nuvens baixas. Depois temos as nuvens altas. Então, voltando às nuvens baixas, elas se formam aí até 2.000 metros de altura. As nuvens médias se formam entre 2.000 metros até 7.000 metros de altura aproximadamente. As nuvens médias começam com a letra A de abdômen. Então, temos o alto cúmulos e alto estratos nessa camada. E as nuvens altas começam com C de cabeça, só para a gente decorar. São as nuvens do tipo cirrocúmulos, cirroestratos e cirros. São nuvens altas, geralmente formadas aí já por cristais de gelo devido às baixas temperaturas que se encontram nessas altitudes. E cada nuvem, ela tem um papel aí importante para predizer um pouquinho sobre a atmosfera, né? As nuvens em si sozinhas, elas não podem ser utilizadas para uma previsão precisa do tempo. Por isso, a previsão meteorológica deve ser sempre consultada e as nuvens vão nos dar aí uma ideia, mais ou menos, do que está acontecendo momentaneamente e o que pode vir a acontecer com a atmosfera. Por exemplo, as nuvens do tipo cúmulos, elas denotam instabilidades da atmosfera. Significa que tem correntes de ar ascendentes alimentando essas nuvens que são formadas por movimentos de convecção. Até um certo tamanho, essas nuvens não representam perigo e são, inclusive, muito apreciadas por pilotos de voo livre.
tá? Os cúmulos estão associados a uma térmica. Dizem até que o cúmulo é a parte visível de uma térmica. Já nuvens do tipo estratos, elas denotam mais uma estabilidade da atmosfera, né? Então, significa que não, que quando há nuvens do tipo estratos no céu, possivelmente não haverá muitas turbulências, né? As atividades térmicas estão fracas. As nuvens do tipo altocúmulos e altoestratos, elas podem indicar a aproximação de algum sistema frontal, né? Elas em si não representam nenhum perigo para o voo, porém elas podem indicar que dentro de algumas horas algum sistema aí de uma frente fria ou frente quente pode estar chegando e pode haver tempestade entre 12 a 24 horas. Já as nuvens do tipo cirrus também não representam nenhum perigo para o voo, mas podem ser um indicador aí de também de frentes se aproximando, né? Só que com um período maior, né? Geralmente as nuvens do tipo cirrus aparecem entre 24 a 48 horas aí antes de uma frente. E mesmo que haja nuvens cirrus no céu, nem sempre isso significará que tem alguma frente se aproximando, ó. Pode ser por N motivos. Mas as nuvens, elas geralmente são um bom indicador complementar na previsão meteorológica. Você não pode confiar somente na observação dessas nuvens, tem que confiar numa boa previsão meteorológica. Porém, ao ver um nimbus stratus no ar e ao ver um cumulonimbus no ar, isso é inconfundível, né? Sabemos que o tempo não está legal para voo. Vamos falar um pouco sobre os cúmulos, né? Que são as nuvens que mais influenciam os nossos voos. As nuvens do tipo cúmulo são nuvens isoladas com desenvolvimento vertical e contornos bem definidos, e os cúmulos eles denotam instabilidade na atmosfera. Contudo, a presença de cúmulos é geralmente vista como um sinal de condição de voo relativamente segura, desde que não haja desenvolvimentos subsequentes em nuvens de tempestades. Os cúmulos eles são classificados quanto ao seu tamanho. Quando eles são pequenininhos, eles são chamados de cúmulos húmilis. E esses cúmulos não representam absolutamente nenhum perigo ao voo, né? Porém, pode significar que há atividades térmicas, dependendo do horário em que se voa, e, portanto, trazer algum desconforto para o voo, né? Já quando o cúmulo cresce um pouco mais, eles são chamados de cúmulos medíocres. E essas nuvens indicam que as instabilidades estão mais pronunciadas, porém, ainda não representam um perigo iminente para o voo. No entanto, é importante observar que essas nuvens podem causar turbulência com intensidades que podem ser desconfortáveis, especialmente para pilotos iniciantes. Aqui está escrito errado aqui, ó, mas tudo bem, me perdoem. A gente tem uma nuvem do tipo cumulus fractus. Essa nuvem ela pode indicar que a condição está ficando mais estável, né? Aquela atividade térmica está acabando e a nuvem começa a se dissipar. Outro tipo de cúmulo, chamado de cúmulos castellanos, ele é reconhecido por formar um grande desenvolvimento vertical, né? Porém, ele é magro e alto, e é uma nuvem que indica uma instabilidade atmosférica significativa, porém ainda não está prestes a se transformar em uma tempestade. Longe das nuvens, as condições de voo podem ser tranquilas, mas próximo a elas podem se tornar perigosas ou extremamente desconfortáveis. Já aqui, é, é bem parecido com uma torre de cúmulos, né? Mas já é um cúmulos mais inflado, chamado de cúmulos congestos. Essas nuvens indicam uma grande instabilidade atmosférica, mas ainda não são uma tempestade. No entanto, podem evoluir rapidamente para uma. Voar longe dessa nuvem, as condições de voo podem ser tranquilas, mas próximo a ela, bom, eu não voaria muito próximo dela, né? Pois as condições podem ser bem turbulentas e a evolução dessa nuvem para uma tempestade pode ser rápida, né?
Então, se a nuvem estiver longe, é melhor ficar de olho na evolução dela e não se afastar muito do seu ponto de decolagem. E agora, avançando para o cumulonimbus, esse aqui é o terror, né, do voo. Tem até um ditado que diz: CB no ar, piloto no bar, né? Os cumulonimbus, eles são associados a chuvas intensas, ventos fortes, descargas elétricas, granizos e trovoadas. São nuvens de tempestade que podem atingir alturas superiores a 12 quilômetros, que é aquele limite lá da troposfera, e tem potencial de afetar as condições em um raio de 40 quilômetros ao seu redor, gerando ventos turbulentos. No interior dessas nuvens, as temperaturas são muito baixas. A evolução de um cumulonimbus pode ser surpreendentemente rápida, pegando pilotos de surpresa durante o voo. Dentro da tempestade ocorrem intensas correntes ascendentes e descendentes, e nas áreas circundantes as rajadas de vento podem atingir 100 km por hora. Ou seja, não é uma boa ideia voar com a presença de um cumulonimbus, tá? Então, devido a esses perigos envolvidos, é crucial enfatizar que voar na presença dessa nuvem é extremamente arriscado e deve ser evitado a todo custo. A segurança sempre deve ser prioridade máxima quando se trata dessas poderosas tempestades, né, de cumulonimbus. Então, recomendação: CB no ar, piloto no bar. Aqui está uma foto de um cumulonimbus e uma das características marcantes do cumulonimbus, qual a gente pode reconhecer um cumulonimbus, é a presença desse topo expandido aqui, caracterizando como uma bigorna, né? É até chamado de bigorna. Então, à medida que a nuvem cresce, ela alcança lá o limite da troposfera, né? Aí ela para de crescer. Alguma coisa cresce ainda um pouquinho lá por explosão, por inércia, mas a tendência é não passar dali, e a tendência é que os ventos fortes naquela camada superior façam o espalhamento dessa nuvem, promovendo essa bigorna aqui. Aqui mais uma foto de um cumulonimbus, mostrando aí que há correntes ascendentes e descendentes, tá? E mais um aviso ali: jamais voe na presença de um CB. O CB é a abreviação de cumulonimbus. Bom, falando aí como que o cumulonimbus passa a existir, primeiramente, ele é um cúmulo, né? É um cúmulo. Então, esse cúmulo ele vai crescendo ou vai até se juntando com outros, essa é a ideia de cúmulos, e vai ganhando força, viram congestos e no final vai virar um CB. Então, na fase de formação, o que acontece? Tem correntes ascendentes levando umidade para cima e fazendo com que a nuvem cresça. Depois, a nuvem ela entra na fase de maturidade, no qual ela já alcançou a sua altura máxima, o topo se espalhou formando aquela bigorna, que é o aspecto típico de um CB. Ocorrem precipitações intensas, a gente tem raios, trovoadas, pode haver trovoadas, né? E há fortes correntes de vento aí, ascendentes e descendentes, causando turbulências intensas. Ou seja, mais uma vez aí reforçando que um CB no ar, o piloto não deve estar também, ok? Depois vem a fase de dissipação, né? Onde não existe mais as correntes ascendentes, só existem aí as correntes descendentes, a nuvem está jogando a sua última água aí abaixo, né? Tá jogando embora. Porém, ainda é importante nessa fase, mesmo que essa nuvem já esteja em processo de decomposição, de dissipação, né? No caso, ainda é arriscado o voo, é importante que ela se dissipe totalmente para que o voo fique seguro, ok? Por fim, aqui um quadrinho sumarizando aí as 3 fases do ciclo de vida de um CB. Então, você tem a fase de formação, depois você tem a maturidade, onde a nuvem atinge aí a sua altura máxima, e depois você tem a dissipação, onde chove e perde força, ok? É bem importante ressaltar que nessas 2 fases finais aqui,
toda aquela água descendo abaixo, duas coisas não ocupam o mesmo lugar. Então, a massa de ar que está ali embaixo, ela tem que se espalhar, dando lugar aí para toda essa água que está descendo. E por isso acontecem correntes de ventos fortíssimos aí aos redores do CB, né? Então, as condições meteorológicas, elas são influenciadas ali no raio de até 40 quilômetros, quando uma tempestade está ativa aí, não necessariamente em cima da gente. Então, tem que ficar ligado. Beleza? Então, nessa aula, exploramos as nuvens e seu papel na previsão meteorológica. Destacamos o cumulonimbus, que é uma formação que representa grande perigo para o voo de paramotor. E é importante ressaltar que compreender as nuvens e combiná-las com as informações meteorológicas é essencial antes de qualquer voo. É crucial verificar a previsão do tempo e avaliar visualmente as condições atmosféricas. Deve-se manter um alerta especial quando há previsão de tempestades ou quando nuvens imponentes são observadas no céu. E lembra que eu falei que as nuvens do tipo stratus denotam estabilidade? Então, aquele céu totalmente encoberto, geralmente não, a gente pensa que não pode não ter térmicas ali, mas tem que tomar bastante cuidado com céus encobertos, porque eles podem ocultar um cumulonimbus que está acima deles. Então, portanto, é altamente desaconselhável decolar quando o céu está encoberto e a previsão prevê uma tempestade para as próximas horas. Então, todas as atividades aéreas aí, a segurança deve ser sempre prioridade. E a observação das nuvens e a observação da previsão meteorológica é crucial. Valeu, um abraço aí, até a próxima aula.